A nossa equipe de reportagem esteve em Carapicuíba para conhecer uma ONG que cuida de pessoas com o vírus do HIV. Mas para entender melhor toda essa história, precisamos conhecer o responsável. O HIVida foi fundado por Zairo, nascido no município de Vicente Dutra, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Filho de agricultores pobres, aos 12 anos, sua família mudou-se para a cidade de Parobé, na Grande Porto Alegre, precisamente no ano de 1979. E não demorou muito para aquele pequeno garoto começar a trabalhar na indústria calçadista. Mas o seu futuro teria grandes desafios, que mudaria completamente o percurso de sua vida. Aos 15 anos de idade, começou a usar álcool. Aos 19 anos, passou a usar álcool e outras drogas. Isso durou 15 anos. Aos 23 anos, ele casou e teve 2 filhos. No 7º ano de casado, houve a separação devido ao uso das drogas. E foi aí que ele enfrentou muitas dificuldades, sem emprego, sem família e sem ter onde morar. Marginalizado, descumpriu a lei e esteve detido por mais de 47 dias. Ao sair da prisão, procurou ajuda com o Serviço Social de Parobé e foi aí que a sua história começou a mudar. O projeto HIVida, ele surgiu quando eu estava internado dentro da comunidade terapêutica Vida Plena, na cidade de Parobé, interior do Rio Grande do Sul. Mais precisamente em 1999, quando eu estava internado, buscando uma recuperação para dependência química e alcoolismo. E lá dentro tinha outros assistidos que também faziam recuperação da dependência química e alcoolismo, alguns, e que eram soropositivos. E a gente viu que, eu notava que tinha um certo preconceito, por falta de conhecimento, não sei, lá dentro mesmo. E surgiu em mim, acredito eu, que Deus plantou no meu coração a ideia de se iniciar um trabalho especificamente voltado ao portador do vírus do HIV, onde eles tivessem um ambiente livre de preconceito, com uma alimentação adequada, medicamento nas horas certas, dando a essas pessoas uma qualidade de vida. E no ano, por essas coisas de Deus, que eu acredito que o projeto é dele antes de mim, ele apenas me deu a missão de colocar o projeto HIVida em prática. No ano de 2000 eu vim para São Paulo, na realidade, e no ano de 2001 iniciou-se, na cidade de Carapicuíba, o Centro de Apoio e Recuperação aos Portadores do Vírus do HIV aqui na cidade. E depois de tantos desafios, o resultado de muito esforço começa a aparecer. E foi no ano de 2000 que o Zairo resolveu fazer a sua primeira reunião para criar o Centro de Apoio aos Portadores de HIV. Uma data que marcaria um trabalho social que ajudaria centenas de pessoas. E como citamos no início da reportagem, Carapicuíba é hoje uma cidade referência nesse trabalho. O Zairo deu voz a essa luta e, com o passar dos anos, outros voluntários e profissionais da área começaram a surgir. Então, foi bastante um pouco complicado. Eu cheguei em São Paulo com isso no coração e na mente, com muita vontade de colocar esse projeto em ação, mas eu tinha apenas R$200 no bolso, como está no nosso site, e com a ajuda de algumas pessoas que acreditaram no projeto, a gente iniciou, no ano de 2001, o projeto HIVida. Alugamos um pequeno salão, iniciamos ali as tratativas com os poderes públicos da cidade de Carapicuíba. No ano de 2004 alugamos um local um pouco maior na Avenida Inocêncio Seráfico. Ali já acolhemos 20 portadores do vírus do HIV. E em 2014 nós mudamos para esse endereço que é o atual hoje, que é na Rua Palotina, 126, aqui na Vila Cristina, em Carapicuíba. E hoje aqui a gente abriga, a capacidade aqui passou esse ano para 55 leitos. Nós temos capacidade para 55 portadores do vírus do HIV aqui no Centro de Apoio HIVida. E de acordo com o Ministério da Saúde, os números do HIV no Brasil demonstram aumento entre os jovens.
Um desafio muito grande para a saúde pública é a mudança no comportamento das pessoas. A doença já teve números altos no passado, mas estima-se que 866 mil pessoas vivem com o HIV no país. Como chegou os primeiros assistidos no HIV? Eu tenho que voltar um pouquinho e falar como iniciou-se, como nós chegamos a ter capacidade de começar a acolher alguns portadores do vírus do HIV no Centro de Apoio HIV. A gente enfrentou muitas barreiras, inúmeras, mas uma das piores foi o próprio preconceito. A gente foi perseguido, a gente alugou alguns imóveis aí para iniciar o trabalho, para falar do trabalho, e teve vizinho que, inclusive, se mudou, né, do local, devido ao medo de que o HIV passasse no ar para essas pessoas. E em contato com muita luta, muito trabalho, em contato com autoridades, tendo o centro de apoio já em condições, né, como eu falei em 2014, já de receber alguns portadores do vírus do HIV, a gente fez contato com a rede pública de saúde, né, com as assistências sociais dos hospitais, e começamos a nos colocar à disposição para que as pessoas começassem a chegar no HIV. Então foi mais ou menos dessa forma que a gente, e hoje a gente nutre, né, até o dia de hoje, essas parcerias com os hospitais especializados em infectologia, por exemplo, Instituto de Infectologia Emílio Ribas, o CRTA, Centro de Referência e Treinamento de ST/AIDS, Hospital São Paulo, enfim, a rede pública inteira que passou a saber que o HIV existia e passou a encaminhar essas pessoas que, rejeitado pela família, rejeitado pela sociedade, que tinha alta no hospital depois de recuperar um pouquinho e não tinha para onde ir e não tinha ninguém para cuidar deles. Aí começou a entrar o Centro de Apoio HIV na vida dessas pessoas. O HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS, que ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a AIDS. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. E para ajudar os pacientes dessa ONG, o fundador Zairo e a coordenadora Bruna montaram um ambulatório equipado com todos os recursos necessários para o auxílio no tratamento. A importância do ambulatório hoje, na instituição HIV-Vida, ele é importante porque é onde é armazenada a medicação, prontuários dele. O que acontece? A medicação, hoje, ela é fundamental na vida deles. Porque muitos vieram de fora, onde não tinham qualidade de vida. Onde uns eram alcoólatra, né, usuário de droga, vivia até no mundo da prostituição. Então, aqui dentro, num centro de apoio, o porquê é importante eles? Pela qualidade de vida que nós fornecemos a ele. Onde temos coordenação, nutricionista, médico. Então, temos uma equipe toda, onde proporcionamos qualidade de vida para eles. A função do ambulatório é prestar assistência, né, ao paciente com medicamentos, com materiais para curativo, quando há necessidade. Aqui a gente não trabalha com procedimento invasivo, né? Quando ocorre alguma intercorrência, como uma queda no próprio quintal, essas coisas a gente leva no pronto-socorro mais próximo aqui do município, né, para fazer os primeiros socorros. E quando é uma coisa mais grave, né, devido à patologia deles, a gente encaminha eles para o Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Com relação aos recursos do HIV-Vida, vocês imaginam a dificuldade que eu e as pessoas que me apoiavam tiveram no início. Imagina um cidadão, chega do Rio Grande do Sul, em São Paulo, ninguém conhece ninguém, ele inicia um trabalho, fala de um projeto, muitos falavam, esse cara é louco. Mas eu sabia que, primeiro, como eu falei antes, a obra já era um projeto de Deus, e a sociedade civil, a pessoa física, algumas empresas começaram a apoiar, mas em 2003, por ali, 2004, as ONGs, outras ONGs, né, que cuidavam de pessoas portadoras do vírus do HIV de São Paulo, começaram a se mobilizar através do Fórum de ONGs. Algumas iam a Brasília, né, levar as propostas para o governo, de alguma forma pressionar o poder público para que começasse a financiar essas ONGs, que começou a surgir muitas casas de apoio no Brasil,
com a epidemia do HIV, que as pessoas ficavam sintomáticas e ninguém sabia o que fazer com essas pessoas quando eles tinham alta no hospital. E em 2004 foi assinada uma portaria, né, por então ministro da época, e o governo passou a financiar, dar um incentivo, na realidade, não financiar, as casas de apoio que cuidavam de pessoas portadoras do vírus do HIV. E naquela época ele classificou casas de apoio tipo 1 e casas de apoio tipo 2. A tipo 2 é aquela que nós temos 45 leitos aqui, que é a pessoa que infelizmente teve sequelas, ficou sequelado, né, que não tem condições precisa de cuidados, como dar banho, alimentação, e outros cuidados que precisa. E o tipo 1 é aquele que é soro positivo, mas ele ainda dispõe de uma saúde legal, que ele pode usufruir do benefício de morar na ONG, se alimentar na ONG, ter os cuidados na ONG e até trabalhar fora, se for da vontade dele, desde que o mercado de trabalho absorva essa pessoa. A ONG Agaivida tem a sua sede em uma mansão no coração de Carapicuíba. O Zairo sempre teve como foco dar aos seus assistidos conforto, com dormitórios limpos e equipados. Uma cozinha industrial com possibilidade de atender mais de 50 pessoas por dia. O que mais nos chamou a atenção foi a variedade de alimentos. O estoque é reforçado, comida de primeira qualidade. Tudo pensado e revisado por uma nutricionista. Mas para oferecer tudo isso, não é uma tarefa tão fácil assim. O meu relacionamento com eles tem que ser o mais humanitário possível, né? É um prazer, é sempre bom servir do que ser servido, né? Com relação aos recursos, é bom que se diga que os recursos provenientes do Programa Nacional de DST e do Programa Estadual de DST, eles não são suficientes para que mantenham um assistido aqui dentro. Um assistido hoje, ele custa aqui dentro, média de um assistido tipo 2, em torno de R$ 2.685. O que o governo federal manda, ele está em torno de R$ 24 por assistido dia do tipo 2. Né? Então, isso não é o suficiente. Então, o relacionamento que eu tenho com eles é um relacionamento de amor, de honestidade, né, e de amizade. Nós temos assistido aqui que mora com nós há 16 anos, né, que optou em continuar morando na instituição. Então, o meu relacionamento com eles é baseado na honestidade, né, cara? O fundador da ONG Agaivida nos apresentou todas as dependências do centro de apoio. Depois de muito investimento, eles possuem uma lavanderia industrial, onde as roupas pessoais e lençóis das camas são lavadas e passadas pela sua equipe. O Zairo lutou também para implantar uma academia equipada para que os pacientes e moradores da ONG utilizassem para a reabilitação do corpo e da saúde, local que recebe acompanhamento de uma profissional. O meu olhar sobre o vírus do HIV hoje, ele vem mudando. Hoje, o que eu vejo sobre a pessoa que é portadora do vírus do HIV, se ela tiver a sorte, e por isso que é importante, né, primeiro se prevenir, primeiro usufruir do que o Serviço Público de Saúde oferece, que é preservativo, e outros meios de fazer sexo seguro. Também fazer o exame uma vez por ano, né, de HIV e outras DST, porque quanto mais cedo tu descobrir, se tu tiver infertilidade, que o HIV, o vírus do HIV, ele é um acidente. Ninguém pega HIV porque quer. Ninguém pega HIV, vírus do HIV, porque é sem vergonha, porque é safado. O vírus do HIV é um acidente que acontece com qualquer outra doença. Então, mas quanto mais antes esse diagnóstico for feito, mais rápido ele passa a ter um acompanhamento no Serviço Público de Saúde especializado, que são os centros de infectologia, e ele, se necessário, o infectologista já entra com os retrovirais e ele não vai, a carga viral dele vai continuar legal, o CD4 dele, a carga viral dele vai continuar baixa, quase indetectável, o CD4 dele vai continuar legal e ele vai evitar de pegar oportunista, né, que é a grande dificuldade do portador do vírus do HIV. Eu não sou médico, mas são 18 anos trabalhando na área.
E as expectativas com relação ao portador do vírus do HIV, a gente tem visto aí que parece que tem mudado de público. Hoje as pessoas são infectadas cada vez mais cedo, a juventude, 13, 14 anos, há uma epidemia. Agora a última coisa aí que saiu, a última notícia que saiu na imprensa, é que o número de pessoas infectadas pelo vírus do HIV, faixa de 50 a 55 anos, né? Não sei se as pessoas, pela qualidade de vida que têm, estão cada vez mais vivendo mais, enfim, alguma coisa, e a vida sexual continua cada vez mais intensa, né? E o que eu vejo para o futuro, a esperança, né, de que saia uma vacina para que essas pessoas se curem definitivamente disso. A maior importância do exercício, da fisioterapia para os pacientes é a independência das atividades diárias, mas é trabalhado com eles a cognição, também os exercícios motores. Eles chegam aqui, a maioria dos pacientes, acamados, mas aí com o passar do tempo, não somente um trabalho da fisioterapia, é um trabalho de toda a equipe, os enfermeiros, a nutrição, conseguimos ganhar a melhora do paciente e conseguimos evoluir. Tem pacientes que chegam acamados, que hoje já estão deambulando, que é caminhando. Hoje, o Centro de Apoio aos Portadores do Vírus do HIV, o HIV-Vida, hoje, ele tem uma excelente estrutura. O HIV-Vida hoje é referência no estado de São Paulo até Brasil, nesse segmento. Hoje nós temos aqui, a gente oferece 55 leitos, né? Nós temos serviço de enfermagem, enfermeiras padrão, técnicos de enfermagem, cuidadores 24 horas por dia, temos nutricionista, uma cozinha industrial maravilhosa, serviços sociais, fisioterapia com academia aqui dentro, né? Nós temos serviço de 2 ambulâncias, onde nossos assistidos a nível de ambulatório se tratam fora da instituição, faz acompanhamento com o infectologista fora, no Serviço Público de Saúde. Essas ambulâncias também servem para quando aqueles que passam mal ou têm um acidente, né, cai, às vezes tem que fazer um curativo, alguma coisa assim. Aqui dentro não é feito nenhum procedimento invasivo. Essas ambulâncias fazem o translado, a remoção, até os pronto-socorro mais próximos. E se a gente vê que for possível, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Então, o HIV-Vida oferece hoje uma preocupação muito grande com a qualidade de vida deles aqui dentro. Esses profissionais são contratados pela ONG e desenvolvem atividades diárias com os assistidos. E os voluntários também são bem-vindos, mas para atuarem é preciso passar por uma seleção. E ainda de acordo com o Zairo, o trabalho voluntário de diversos profissionais é fundamental para o desenvolvimento dos pacientes. Aqui, toda ajuda é bem-vinda. A ONG recebe doações que são direcionadas exclusivamente para o benefício dos pacientes do centro de apoio. Como os custos são altos, as doações poderiam ser maiores para manter toda essa estrutura e melhor, para poder oferecer novas vagas para pessoas que estão em filas de espera. Com relação, quando se fala em voluntários, é importante dizer, antes de falar sobre o voluntário, que muitas pessoas querem ser voluntário e quando nós explicamos para ele que o legal seria, antes de ser voluntário, fazer um curso de voluntário para entender o que realmente é ser voluntário. Ser voluntário não é vir na ONG a hora que tu quiser, o dia que tu quiser e quando tu quiser. Ser voluntário é, em primeiro lugar, que se quebra quando tu decide ser voluntário e faz um curso de voluntário. Que tu não vai lá para ajudar, tu vai lá para ser ajudado. Então, nós temos voluntários aqui, que é fundamental, né, porque os recursos todos do HIV-Vida, público e o que vem de pessoas físicas, e até da contribuição do que a lei permite, do próprio benefício dos assistidos, não cobre todo o custo deles aqui, como eu falei. Então, precisa dessa mão de obra com gratuidade dos voluntários, né, para que a gente consiga manter o trabalho funcionando durante todos os dias, todas as noites, porque o nosso dia aqui começa às 6 da manhã e vai até o outro dia às 6 da manhã e não para nunca. Então, a figura do voluntário aqui é muito importante. Nós temos também convênio com o Tribunal de Justiça, a gente recebe também aqueles involuntários, que são pessoas que são réu primário, cometeram alguns crimes leves, e que o juiz dá a oportunidade de ele pagar a pena dele, prestando uma mão de obra aqui. Alguns
2 vezes por semana, 8 horas, outros 4 horas, uma vez por semana. Enfim, a gente recebe também, a gente tem esse convênio que nos ajuda muito também com a questão da mão de obra em si como um todo aqui dentro. As ambulâncias também são uma grande conquista da ONG. Elas são equipadas e levam os pacientes com toda a segurança para os hospitais da região e de São Paulo. Bom, o público, o perfil dos assistidos do HIV é bastante variado. Nós temos de 18 a 80 anos quase aqui, né? Nós temos vozinhos aqui que estão envelhecendo, os portadores, envelhecendo com o vírus do HIV, convivendo com o vírus do HIV, graças a essa qualidade de vida que é fornecida aqui dentro. É uma luta diariamente dos nossos profissionais, né? A gente foca muito a questão da espiritualidade com eles, de Deus, porque às vezes o remédio não faz o efeito que deveria fazer, e a gente sabe que a espiritualidade, né, o incentivo, um lugar alegre, livre de preconceito, ajuda muito. Porque para incentivar esse pessoal que, por exemplo, estão aqui dentro, por mais que a gente ofereça uma qualidade de vida boa, um ambiente legal, um ambiente saudável, um ambiente palpável para eles, mas o que eles queriam, com certeza, é estar cuidando da vida deles lá fora, vivendo a vida, enfim, indo na balada, trabalhando, enfim. E aqui dentro isso de alguma forma é limitado, principalmente aqueles que são sequelados, como nós temos pessoas aqui que, devido a neurotóxico, que é uma oportunista, que dá muito neles, devido à imunidade baixa, perdeu visão, saúde mental ficou debilitada, cadeirante. Então, o dia a dia aqui dentro é incentivar essas pessoas. Tem aqueles que têm rejeição de tomar os retrovirais, então é uma luta. A nossa coordenação, que é a Bruna, que é uma guerreira, ela incentiva, promete chocolate para o cara tomar os retrovirais, porque não tem jeito. Se não tomar os retrovirais, a imunidade vai cair, vai surgir outro oportunista e o quadro vai se agravar. E de acordo com Zairo, nada seria possível se os pacientes portadores do vírus HIV não tivessem acesso aos remédios. Isso faz com que toda a equipe se motive para continuar com esse trabalho. Por isso, o controle é fundamental. É uma preocupação bem relevante, nós nos preocupamos bastante com isso. O nosso ambulatório, ele tem lá 48 câmeras lá dentro, onde os nossos técnicos de enfermagem, cuidadores têm acesso, e é uma ferramenta para ajudar elas também a estar, que auxilia elas nos cuidados dos nossos assistidos. Esses medicamentos, aqui dentro da instituição, não se dá nenhuma aspirina sem prescrição médica. Os retrovirais, né, o infectologista prescreve lá. O Programa Municipal de DST de Carapicuíba, que chama-se NAIC, que é um abreviado, todo mês ele manda uma grade de medicamento, né, lacrada para os assistidos do HIV. Esse medicamento é administrado, e tem que ser assim, pelas nossas enfermeiras, pelos nossos técnicos de enfermagem, lá no ambulatório. E é dispensado individualmente, cada um tem uma combinação de coquetel, como chama, em horário, né, e em quantidade conforme a prescrição do infectologista pelos nossos enfermeiros. A paciente Amanda já está com a sua saúde controlada. Isso porque a ONG está dando todo o suporte que ela precisa. E hoje, ela é muito grata ao Zairo e a toda a equipe do HIV. Amanda, eu quero que você me conte exatamente sobre a sua história. Como foi? Como foi? Olha, eu tinha 19 anos de idade quando eu contraí o HIV. Aí foi passado os coquetéis para que eu pudesse estar mantendo a minha saúde ainda saudável, minha vida perfeita. Só que eu não tomei os coquetéis. Eu tive a rejeição do coquetel. Eu não quis tomar. Eu achei que eu não precisava tomar os coquetéis, porque eu era bem saudável, tudo. E de repente, não foi assim que aconteceu. Eu não me mediquei e 20 anos depois, sem eu perceber, durante esses 20 anos eu fiquei bem saudável, não quis tomar os coquetéis, e de um dia para o outro eu tive uma recaída e
Quando eu voltei dessa recaída, voltei deficiente visual, imunodeprimida, sem condições nenhuma de ter uma reversão do quadro clínico meu. Por isso que eu digo, né? Tem que sim, independente das suas condições de saúde, físicas, né? Tem sim que tomar os coquetéis, porque de um dia para o outro, de uma hora para outra, você pode ter uma recaída e ficar sem reversão do quadro. Como gestor do HIVida, como cidadão, né, eu sou cidadão de Carapicuíba e fui reconhecido isso e recebi no meu aniversário, 20 de fevereiro desse ano, um título de cidadão honorário de Carapicuíba. Eu não pedi isso, mas me homenagearam, eu fiquei muito honrado. Então hoje eu sou um cidadão de Carapicuíba, nascido num rincão bem longe daqui no Rio Grande do Sul. E o meu projeto como cidadão, eu sou daquele cara que eu não acredito, eu acredito que nem tudo compete ao Estado fazer, que eu como cidadão tenho que fazer a minha parte, né? Talvez varrer a frente da minha casa ou até plantar uma árvore seria o mínimo que eu posso fazer também de contribuição para que o mundo que eu viva. E pensando nisso, a ideia minha como gestor do HIVida, como cidadão, preocupado com as questões sociais ao nosso entorno e em toda a cidade de Carapicuíba, a gente está com um projeto aí de estender no social algumas coisas para fora da ONG para atender a população com médico, com médico psiquiatra, talvez um dentista, talvez uma assessoria jurídica para aqueles que não têm condições de pagar. Então a gente almeja isso sim, essa preocupação que nós temos com a cidade que me acolheu tão carinhosamente aqui. E como gestor é continuar crescendo. O nosso sonho, hoje essa sede aqui maravilhosa, ela é alugada, e o nosso sonho, eu sonho como gestor, um dia poder adquirir para a ONG essa sede ou outra sede também. Para manter uma ONG no Brasil é preciso ter estrutura, apoio, parceiros e um bom relacionamento com empresas. O fundador Zairo passou por muitas dificuldades em sua vida e todos esses obstáculos serviram como escola para ele obter o seu sucesso. E por isso, ele não para de ter ideias em prol à sua organização. O Bazar é outra ferramenta que ajuda a levantar fundos para manter o centro de apoio. E as doações chegam de todo o Brasil. A ajuda que chega de fora é crucial para manter todos os gastos que uma ONG desse porte necessita. As contas não param de chegar. Mesmo assim, o amor e a proximidade do diretor com seus pacientes nunca acabam. O Bazar Beneficente do HIVida ele é fundamental, porque ele dá oportunidade para pessoas que querem doar roupa, calçados, usados, que às vezes está até estorvando lá na casa deles. E o Bazar ele tem dois lados sociais. Primeiro, a pessoa da comunidade aqui no entorno da instituição vai lá com 10, 15 reais, veste toda a família. E enquanto isso gera uma renda também fundamental para o HIVida. E nós divulgamos o nosso bazar, ao contrário de outras ONGs por aí que falam que doa roupa para os assistidos. O que, claro que para os nossos assistidos, o que precisar, a coordenação pede, o serviço social separa e vem para eles. E o restante, o excedente, isso é colocado no bazar e também serve à comunidade local e é fonte de renda para a instituição, sim. Essa preocupação com o próximo motiva a equipe de profissionais. A assistente social Arlete, por exemplo, tenta mediar uma aproximação entre os pacientes e seus familiares. Esse relacionamento passa a ser distante quando o preconceito e a falta de conhecimento dominam as pessoas. Dentro desse trabalho da instituição HIVida, a gente tem uma preocupação muito grande também com procurar reaproximar aquele assistido que está aqui dentro, que nos procurou pedindo ajuda, com a família. Porque ninguém veio do nada. Um tio, uma tia, uma prima, aí ele tem um laço, algum laço familiar ele deve ter. Mas infelizmente, de cada 50 assistidos, se tiver 10 familiares que acompanham, é muito. E a gente tem um serviço social, aqui é o nosso serviço social, a nossa
assistência social Arlete, muito empenhada, muito dedicada. Ela desenvolveu, a pedido meu, da diretoria, que ela desenvolvesse um projeto para a gente revitalizar esse vínculo, de alguma forma conseguisse chegar nessas pessoas. E ela criou isso. Algum resultado deu, mas é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de muita persistência, de trazer a família para a ONG, de entender que a gente não quer, o medo das famílias é que a gente queira devolver o assistido para eles. Mas a ideia nossa é que, se isso acontecer, maravilhoso. O HIV também tem esse olhar, essa preocupação com a reinserção social, que é importante. Reinserir a pessoa no seio da família e na sociedade. Mas isso realmente é bastante difícil. Mas a gente não desiste, é um trabalho do dia a dia, de formiguinha, que a gente tem que continuar fazendo. Hoje, o assistente social aqui dentro, ele é fundamental. A instituição, ela existe há 18 anos, mas eu trabalho aqui há 7. Porque é fundamental a importância do assistente social para poder estar tendo uma convivência maior com os assistidos, saber qual é a maior necessidade deles e procurar amenizar um pouco essa necessidade, essa carência que eles têm. O relacionamento meu, Zairo, com os assistidos do HIV, principalmente aqueles que estão há mais tempo com nós, tem um paciente com 16 anos, 14, 13, 7 anos, então passa a ser um relacionamento não do gestor, aquela coisa fria, é realmente um relacionamento de amizade, a gente brinca sobre futebol, acaba sabendo um da vida do outro, então não tem como, esse vínculo acontece, é um vínculo de respeito, de amizade e realmente de amor, que a gente passa a ser uma espécie de família aqui. A leitura também é valorizada por aqui. Os pacientes podem escolher um livro e viajarem por outros mundos através da literatura. O que é estar à frente de uma ONG que chegou ao tamanho do HIV hoje, com a responsabilidade que nós temos, que eu tenho como gestor? O que eu procuro fazer? Dividir essa responsabilidade, né, com a minha equipe de trabalho. Construir, graças a Deus, um relacionamento de confiança com essas pessoas. A gente faz entrevista e procura escolher sempre o perfil da pessoa que vem ser colaboradora do HIV, que realmente tenha, em primeiro lugar, amabilidade para trabalhar aqui dentro. E realmente, às vezes, para quem começou pequenininha e hoje a gente acolher o HIV com essa estrutura que tem hoje, é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade prazerosa e de alguma forma, eu não sei se foi eu que escolhi para fazer ou foi Deus que me escolheu para fazer. Não sei se eu acredito assim naquele velho ditado que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas eu tenho certeza que Ele vem me capacitando para continuar como gestor e administrando essa obra maravilhosa. O paciente Antônio está há mais de 16 anos na ONG. E relata sua gratidão pela equipe. Segundo ele, a sua vida é muito melhor vivendo por aqui. Seu Antônio, eu quero que o senhor me diga agora como é exatamente o seu dia a dia aqui na ONG. Meu dia a dia é muito bom. Alimentação muito boa, a convivência com o pessoal é muito boa. Jogo dominó, jogo baralho, e assim vai se passando o dia, né? Medicamentos nas horas certas, tudo, as pessoas têm respeito por mim, eu tenho respeito por ela e tudo cai bem, dia a dia, ótimo. O Zairo conta também com a ajuda de um setor administrativo, que visa organizar todo o financeiro, como processos fiscais da ONG e doações. Por isso, ele sempre afirma que sem os seus funcionários e parceiros, o sucesso da organização seria impossível. Além do acolhimento, da alimentação, do auxílio nas medicações e de todas as atividades, o Zairo oferece também um atendimento médico. E para aqueles pacientes que estão começando o tratamento, tem o auxílio psicológico, que é fundamental. Um trabalho com muita dedicação e investimento, que não é uma tarefa fácil. O nosso objetivo era conhecer um pouco mais sobre a trajetória de um homem que abriu mão de muitos sonhos pessoais para cuidar do próximo. O resultado de nossa reportagem foi que é possível fazer o bem com pouco recurso. Um exemplo a ser seguido. O fundador dessa ONG prova para a sociedade que o grande problema está no preconceito e na falta de atitude.
Hoje eu me sinto um ser humano realizado, primeiro por estar vivo, pelo que eu faço, por ter a alegria de viver, por levantar todos os dias na minha casa e saber que eu tenho algo útil a fazer, que eu tenho saúde, que eu tenho a oportunidade de estender a mão através dessa ferramenta que Deus colocou na minha mão, que é o H-Vida, e de poder alimentar sonhos. O sonho é poder fazer, dar salto mais alto, mas sempre pensando no próximo. Sempre ter ferramentas, sempre ter algo para que eu possa, né, de alguma forma, contribuir para que o mundo aí fora seja melhor. Esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho que está lá dentro, né, de fazer alguma coisa para que o mundo, depois de toda essa luta, quase 2 décadas de luta com o H-Vida, enfrentando barreiras, enfrentando perseguições, enfrentando preconceito, e nós vencemos, estamos vencendo. É uma luta contínua, é uma luta diária. Mas eu alimento esse sonho, sim, de poder contribuir de alguma forma, não só com o H-Vida, mas também com a sociedade como um todo, né? E eu tenho certeza que Deus, né, maravilhoso, o Criador do universo, é esse Deus que eu creio, que Ele vai colocar nas nossas mãos, nas minhas mãos, uma ferramenta para que eu possa fazer isso.